Paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro. Glória a Deus, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos fazer nossa oração? Meu Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor, e te agradecemos pela sua misericórdia, pela sua graça, Pai, pelo seu cuidado com as nossas vidas, Senhor, porque mesmo sendo tão falhos e fracos, Pai, o Senhor nos ama com amor incondicional, Pai, e a sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos, Pai. O seu amor, Pai, nos levanta, Pai, nos impulsiona, Senhor, nos leva cada vez mais perto de Ti, Senhor. Transforma a nossa maneira de agir, de pensar, Pai. O seu amor, Pai querido, tem nos moldado a cada dia, Senhor. Oh, meu Pai amado, bendito é o Senhor, Pai, bendito é o seu amor, Pai. Ensina-nos, Senhor querido, a te servir, a te honrar. Ensina-nos a amar, Pai, como o Senhor nos ama, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós não queremos, Senhor, aparecer algo para os outros e ser outra pessoa, Pai. Porque sabemos que o Senhor não olha o exterior, Pai, mas o Senhor conhece os corações, meu Deus. Que o Senhor possa achar em mim, achar nesse teu filhinho, nessa tua filhinha, Pai, verdadeiros adoradores, Pai. Pessoas que temem e tremem diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o Ministério Alicerce, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa os simpatizantes, Pai. Esses de perto, esses de longe, meu Deus querido, abençoa a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, nós estamos começando mais uma semana, Pai. Abençoa essa semana, Senhor. Que nós possamos estar na Sua presença, Senhor querido. Que possamos, meu Deus amado, ter forças para orar, para jejuar, Senhor. Para ler a Sua palavra, para meditar, Senhor, e também praticar ações de graça, Senhor amado. Fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Em nome de Jesus, porque é isso que realmente importa, Pai. O nosso trabalho seja para a Tua glória, Pai querido. Os nossos sonhos sejam para a Sua glória, Pai. E tudo que nós fizermos ou termos, Pai, seja tudo para a sua glória, Pai querido, porque nós pertencemos a Ti. A nossa vida, tudo que temos e somos, está nas Tuas mãos, Pai. E cremos, Pai, que os Teus sonhos, a Tua vontade para nós é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que podemos pedir ou pensar. Meu Pai querido, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu abençoo os Teus filhinhos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Queridos, sejam abençoados. Aonde vocês estiverem, sejam tocados, abençoados e fortalecidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Toma posse da sua bênção. Em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água. Vamos fazer a nossa oração com o copo com água. Deixa eu arrumando aqui um fundo musical para mim, acompanhando também. Vocês têm um fundo aqui. Vou colocar para mim também. Pegue o copo com água, meus queridos, em nome de Jesus. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, abençoa essa água que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor faça dessa água o remédio que eles precisam, Senhor. Não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja, Senhor, a necessidade do Teu filho e da Tua filha. Eu sei que para Ti nada é grande demais, Pai. Por isso, Senhor, abençoa. Que essa água venha manifestar o Seu poder na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e eu te agradeço. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Deixa eu mandar um oi para vocês que estão nos acompanhando, queridos. Está em nome de Jesus. Deus abençoe São Miguel do Oeste, que sempre está conosco. Irmão Roberto, irmã Elizabeth, Deus abençoe. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Deus abençoe, queridos, também. Em nome de Jesus, o irmão Maicon, a irmã Suzane também sempre conosco. Deus abençoe o pastor Newton, Deus abençoe a missionária Magna, Deus abençoe o irmão Alexandre, a irmã Jaísa, Deus abençoe meus queridos pastor Diego, Maringá e Campo Mourão, né? Irmã Eliene, obreira Eliene, obreiro Giovanni, Deus abençoe a vida de vocês, queridos, em nome de Jesus, todos os nossos irmãos, nossa igreja em Maringá e Campo Mourão, Deus abençoe Bituruna, pastor Guilherme, missionária Maureli, Deus os abençoe, queridos, poderosamente. Obreira Suelo, irmão Rogério, Deus abençoe a nossa igreja em Bituruna também, meus queridos. Em nome de Jesus, mês que vem, nós vamos estar por aí, né? Bituruna, Maringá novamente, se assim Deus permitir, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Guaratuba, Deus abençoe. Matinhos, Deus abençoe. Pastor Veiga, missionária Marli, meu pai e minha mãe, um beijo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.
nossos irmãos de Matinhos, a irmã Terezinha, pastor Antônio, toda a família da irmã Terezinha que nos acompanham. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Paranaguá, irmã Leliane, Deus abençoe. Dona Dalva, seu Israel, sempre conosco também. Deus abençoe. Todos os nossos irmãos que nos acompanham de Paranaguá também. Deus os abençoe, queridos. Em nome de Jesus Cristo, né? Aqui de Paranaguá, né? Onde nós estamos gravando esse. Hoje é gravado, tá, queridos? Hoje não é ao vivo. Então, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Tia Rosana, Deus abençoe. Da Flórida, Deus abençoe a ti, em nome de Jesus. Deus abençoe o Gary, toda a família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos irmãos de Foz do Iguaçu, Santa Helena, Campo Mourão. Campo Mourão já até comentei, é Francisco Beltrão. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos, tá? E aonde mais você estiver nos acompanhando, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, meus amados? Hoje vamos ler o último capítulo do livro de Filipenses, né? É o Filipenses capítulo 4. Vamos lá, adiantando, tá, queridos? Eu não vou enrolar, vamos fazer uma leitura desse capítulo tranquilo. E acredito que nós vamos pausar nele para começar a ler o livro de Colossenses, provavelmente amanhã, né? Deixa eu abrir a Bíblia ali, Filipenses capítulo 4. Nós lemos então 1, 2 e 3. Estamos lendo as cartas de Paulo, né? Então nós vamos ler depois de Filipenses, nós vamos passar a Colossenses, né? Não lembro se nós já lemos, com certeza, na leitura completa da Bíblia, nós lemos, mas não lembro se nós lemos o livro de Colossenses inteiro. Não tenho memória agora, pelo menos, ter lido aqui, né? Mas nós vamos ler com certeza, né? Então, vamos fazendo essa continuação dessa leitura. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, queridos, né? Tava benção o culto ontem, né, queridos? Glória a Deus, né? Louvor, palavra, Deus ministrou sobre fé ontem, né? Glória a Deus, que Deus tenha fortalecido a fé de vocês aí, em nome de Jesus, né? Aquela fé que agrada a Deus que nós vimos ontem, né? Glória a Deus, meus amores. Diz assim, ó: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Então, o apóstolo Paulo, né, abrindo o coração aqui à igreja de Filipos, né? Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados, né? Você vê que é bem a questão mesmo, né, o sentimento de pai, né, queridos? Os filhos, nem sempre eles estão, o pensamento deles está alinhado com a vontade de Deus ou com o que é certo, né? Mas o pai, ele deseja, queridos, né? Não é uma questão, se você quer, quer, se você não quer, vá para o inferno. Não é assim, né, queridos? Tem a questão do amor, né, meus amados? Deus nos amou de tal maneira que o resultado desse amor, ele entregou seu filho Jesus para se entregar por nós, para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos erros. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, então deveríamos morrer. E Jesus, ele fez o que? Ele morreu em nosso lugar. Só o sangue dele, perfeito, do Filho de Deus, que ele poderia pagar o sangue da humanidade de todas as gerações. Então ele nos comprou, queridos. Aquele sacrifício fez com que Deus, através de Jesus Cristo, nos comprasse para ele mesmo. E ele não ficou morto, queridos, né? Ele foi por isso que Jesus foi ao inferno e não foi direto para o céu quando ele entregou seu espírito, queridos, né? Mas ele foi ao inferno e depois ele ressuscitou, triunfando sobre a morte e também triunfando sobre o inferno. Glória a Deus, queridos. É forte demais isso. Então, hoje, a nossa vida, hoje ele nos dá a oportunidade. Ele não forçou ninguém, ele não comprou todo mundo. É quem crê nele. Então, ele deu a oportunidade a todos, todas as gerações, todas as pessoas. Mas ele não vai forçar ninguém a ser salvo. Para que eu e vocês nós sejamos salvos, nós precisamos acreditar no seu sacrifício. Se eu acredito no sacrifício de Cristo, eu entendo que ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Né? E se ele é o Filho de Deus, que eles não têm outro caminho, a salvação é dele. Então eu preciso, já que ele me comprou, agora eu pertenço a ele, porque ele me comprou. Amém, meus amados? Mas eu sou rebelde, eu não sou de Jesus Cristo, eu continuo sendo da minha vida. Não, tudo bem, ele não vai forçar ninguém. Diferente de Satanás, que se ele puder, ele coloca uma coroa, né? Uma coleira, melhor dizendo, né? Coroa não, uma coleira, né? No nosso pescoço e nos arrasta, é isso que Satanás faz? Deus não, queridos. Deus, ele olha, filho, eu te amo e eu quero muito que você seja salvo, mas eu preciso que você queira para mim te salvar. Tudo que você precisa para alcançar a salvação, eu conquistei para você. Mas eu não vou te obrigar, você precisa querer, entender e desejar. Se isso for genuíno, se isso for verdadeiro,
Eis-me aqui. Amém, meus amados? E é aqui que você vê esse sentimento de Paulo, porque você vê o mesmo sentimento que estava em Cristo, está também nos cristãos, nos filhos de Deus. Especialmente, queridos, né, os apóstolos, que são pais da igreja, né? Jesus é o cabeça da igreja. Aí tem os pais da igreja, os apóstolos, né? Tem aí os bispos, os mestres, os pastores, todos eles têm funções de tutores, né? Então é de pais, né? Espiritualmente são pais, ó. Pastor, mas está escrito que Jesus disse que não é para ninguém chamar ninguém de pai, né? Sim, queridos, né? Ele está dizendo um pai nesse sentido, porque pai mesmo é só Deus. É Jesus, né? Salvador, só tem um, que é Jesus. Guia, só tem um, que é Jesus. Amém, meus amados? Padre é pai romano, né? Italiano, né? Então, padre, né? Espanhol, acho que é padre também? Acho que é, né? Padre também. Então, ou seja, que é pai, né? Então, não é para chamar nesse sentido de salvação, mas nós vivemos, sim, eles não como se fosse um patriarcado. Foi sempre assim que Deus ele se manifestou, queridos, né? Em comunidades, começando com Abraão, que é o patriarca. Abraão, daí seu filho Isaac se tornou patriarca, Jacó se tornou patriarca, José, aí através, mesmo José sofrendo tudo que sofreu indo para o Egito, sendo o pai espiritual do faraó, ele também passou a ser pai de Israel e ele passou isso aos seus filhos, né? Efraim e Manassés. Interessante, só que daí o Efraim e o Manassés, eles não assumiram muito esse chamado, né? Mas quem assumiu foi Judá. Depois Judá, hoje o povo de Israel mesmo, também é chamado de povo judeu. Por quê? Porque Judá praticamente foi aquele povo que permaneceu mais na presença de Deus. Nós vemos ali na divisão por causa de Salomão, dividiram-se as 12 tribos de Israel e 10 tribos continuaram com Israel e 2 tribos se separaram. Ou melhor dizendo, né? Eles estavam em Judá, então 10 tribos se separaram, chamando-se Israel, e ficaram 2 tribos e meia, né? Meia tribo de Manassés. E ficou daí como Judá. Amém, meus amados? E aí nós vemos essa diferença. Cada nação, que era Israel e Judá, que Israel era 10 tribos e meia, né? Ou 9 tribos e meia, e Judá 2 tribos e meia, né? Na verdade é 10 e 2, né? Então o que que acontece, queridos, né? Você via reis que eram diferentes, a maneira de pensar, a maneira de agir. E Israel, ele foi se afastando cada vez mais de Deus, foram se afastando cada vez mais de Deus, até que chegaram o ponto do rei da Síria, né? O rei Senaqueribe, né? Então o rei Senaqueribe venceu Israel e levou o povo cativo, ou seja, eles faziam tudo aquilo que desagradou a Deus. Então eles voltaram para o cativeiro, querido. Eles voltaram para o cativeiro, foram ser cativos da Síria, mas o Judá permaneceu. Judá permaneceu ali firme, buscando a Deus. Até um tempo eles foram enfraquecendo, outros reis se levantaram e também enfraqueceram, até que Nabucodonosor levou todas as nações cativas para a Babilônia, né? E eles permaneceram por 70 anos. Só que daí o que acontece? Na volta do cativeiro, Judá, eles têm aquele sonho, aquele desejo que se cumpram aqueles 70 anos para que eles possam restaurar. Aí você vê com Esdras e Neemias a restauração do templo, a restauração da cidade, dos muros de Jerusalém. E eles têm sonhos de voltar a ficar com Deus. E muitos do povo de Israel já não tinham mais esse interesse. Não, tanto faz daqui, tanto faz lá, nosso Deus, qualquer Deus que nos ajude é o nosso Deus. Infelizmente é assim. Então Judá ele ficou como, né, o remanescente, aqueles que permaneceram. Então hoje o povo de Israel também é chamado de povo judeu. Mas no literal seria judeu somente da tribo de Judá. Vocês entenderam, queridos? Interessante, né? Onde é que Deus está ministrando, né? Onde é que nós fomos aí nessa ministração? Um contexto histórico para nós entendermos aí, né? Então, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Ó amados. Eu entendo isso, queridos. Eu estava conversando esses dias com o pastor Newton. Pastor Newton, Deus me deu a graça de levantar, começar o ministério dele pastoral, porque não foi eu que comecei, né? Mas foi Deus que o chamou e me usou para começar, né? Para dar o start no ministério dele pastoral, né? E nós conversávamos muitas coisas, ele tinha bastante entendimento de muitas coisas, sempre foi um grande homem de Deus, sempre teve muita fé. Mas ele não tinha experiência pastoral, né? Mas com muito temor, obedecendo a Deus, permaneceu firme até hoje, queridos, né? Eu digo a mesma coisa do pastor Guilherme, né? Porque também passaram muitas lutas e muitas dificuldades, mas não desviaram. Já balançaram, mas não caíram, firmes, né, no chamado, no propósito de Deus, né?
Aí hoje, há pouco tempo, conversando com o pastor Newton, ele falando sobre os membros, irmãos, né? O coração dele como um coração de pai, como que ele sofre, como o pastor, que é um verdadeiro pastor, que eles, né, ele sofre pelo povo, ele ora. Quando eu vejo, né, quando os membros da igreja, meus filhos, né, o Pedro, a Nicole Esther também, a gente não fala a verdade, vamos falar a verdade, né? Isso aqui, a gente fala sempre a verdade, mas com muito cuidado, com muito carinho. Olha, irmão, olha, você está errado nisso. Pedro, Nicole, ou Esther, né, ou um pastor, muitas vezes até mesmo com o pastor Newton, né, com outros pastores. Olha, peraí, não é bem assim. Não, pastor, mas calma, mas olha, vocês vão ver que não é bem assim, vocês vão entender isso, aquilo amanhã. Ou seja, coisas que a experiência, né, e a visão espiritual que Deus nos deu já nos mostra, e às vezes algumas pessoas não conseguem ver, mas elas entendem que elas já veem tudo, né, na simplicidade delas, né? Aí o pastor Newton, ele comentando isso, eu falei, que interessante, pastor, eu fico feliz, né, porque é o ministério pastoral que Deus chamou, né, e você está vivendo isso aí agora, você está vivendo um novo nível, né, agora um entendimento, né, paternal, né, queridos, pastoral, paternal, né, e ele fala aqui, né, bem assim mesmo, né, permaneçam, meus filhinhos, firmes, né? Você, ó amados, né? Não desvia, não bate cabeça. É tão difícil para um pastor ver um membro sofrer, queridos, né? Tem coisas que nós podemos ajudar, às vezes comentar. Mas tem coisas que não tem o que fazer, que é só orar. Por exemplo, quando o filho pródigo ele foi, queridos, ele foi avisado, foi ministrado. Ele, não, eu quero porque eu quero, porque eu quero. E ele foi, não tinha mais o que fazer, só agora confiar em Deus. E fez, né, o Deus fez um milagre que fez esse filho pródigo voltar e falar: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me perdoa. Me aceita como teu servo, Pai, porque teu servo, ser servo aqui é muito melhor que ser livre lá no mundo. É literalmente isso, né, querido? Ser servo de Deus é incomparavelmente melhor do que ser, entre aspas, livres no mundo, né? Que maravilha essa palavra, né? Então tem coisa que a gente não tem, a gente sente que a pessoa sai, a gente fica com o coração apertado. Algumas vezes é por direção de Deus, às vezes direção por ministério, porque teve uma passagem no ministério e vai continuar e está abençoado em nome de Jesus Cristo. Pesa um pouquinho sim, mas a gente se alegra porque sabe que a pessoa está na vontade de Deus. Às vezes por causa de teimosia, querido, isso acontece muito. Às vezes porque é necessário. Às vezes a pessoa precisa, como o filho pródigo, precisava entender algo que, né, ele não conseguia entender, porque mesmo que falasse, refalasse, falasse, refalasse, não entendia. Então tem várias situações, né? E o pastor, ele, né, muitas vezes, normalmente, ele discerne essa situação, né? Porque ele tem experiência. É como um pai que fala pro filho: filho, não vai ter com essas amizades, porque essas amizades vão fazer mal para você. E o filho: não, pai, você não entende, eles são meus amigos. Não, esse rapaz, ele é mau caráter, ou isso ou aquilo. Mas o filho, às vezes, não quer entender. Por quê? Porque ele tem muito mais sentimentos envolvidos do que razão. Então o pastor, ele tem essa função sim, queridos, né? É interessante isso. Ele diz assim no versículo 2, ó: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Perdão. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, queridos, essa questão, né? Alegrem-se sempre no Senhor, né? E nós comentamos isso um pouco ontem, né? Ontem não, perdão, na sexta-feira foi, né? Novamente, alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força, tá, queridos? A tristeza, ela é tolerada e é aceitada, sim, momentaneamente, tá, queridos? Porque nós estamos em carne e nós sofremos muitos ataques, né? Seja ira, raiva, tristeza, ansiedade, medo, que mais? Sentimento de injustiça, tem tantos outros sentimentos, queridos, né, que possam se levantar. Deus, ele sabe que nós estamos sujeitos a ele sabe disso, queridos. Mas a questão é, por exemplo, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que Deus está dizendo? Filho, você até pode ficar irado. Irai-vos e não pequeis. Mas você tem um prazo para você ficar irado. Senão, você vai me expulsar do controle da sua vida. Deus, olha, eu não sei, eu já sei o que você falou, tudo bem. Eu não quero, dá licença, deixa eu ficar irado, deixa eu ficar magoado, deixa eu ficar triste. É como se você fizesse isso espiritualmente. Você empurrasse Deus, afastasse Deus da sua vida. E se você afasta Deus, a luz, o que você está trazendo para a sua vida, se não trevas? E toda sorte de coisas ruins que representam as trevas. Vocês estão entendendo, queridos? Então Deus está falando, filhos, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está irado? Tá. Não vai dormir irado.
Então, tô com raiva. Então, veja o que você pode resolver dessa raiva, mas veja na palavra de Deus, tá? Não na sua justiça. Porque a raiva já é um mau precedente, né? Porque se você estiver em pecado, queridos, né? Deixa eu ver uma parte que fala ali, do coração, né? Ele fala assim, quando a gente está irado, o pecado, né? A gente comete pecado. Como que é, Pedro, aquele versículo? A ira do homem não produz a justiça de Deus. É isso que eu estava tentando lembrar. Ou seja, está falando da ira de novo. De novo, um sentimento. Então, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Significa que toda vez que eu estiver irado, qualquer ação que eu fizer não vai ser justiça de Deus. E se não é justiça de Deus, para Deus é injustiça. Lembra que comigo não ajunta, espalha, disse o nosso Senhor Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Então, se é injustiça, é pecado. Ou seja, todas as ações que eu tiver, queridos, né, movidos por sentimentos, vai ser pecado. E se é pecado, eu estou afastando Deus da minha vida, eu estou me afastando de Deus. E o pecado ele exige um ato de justiça. O principal ato de justiça, né, contra o pecado chama-se arrependimento. Eu entender que eu estou errado e me arrepender. Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, me perdoa. Glória a Deus, queridos. Então, você entendendo isso, queridos, então se você está triste, você está magoado, você está ansioso, estou ansioso. Então, o que você vai fazer? Você tem que frear, sossegar. Senhor, meu Pai amado, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu estou com meu coração muito acelerado, Senhor. Eu não quero fazer besteira, não quero forçar o Senhor a fazer nada. Tão pouco eu quero tentar o Senhor, Pai. Me ajuda a esperar e confiar em Ti, no seu tempo, na sua vontade. Queridos, todos os heróis da fé, queridos, todos. Ontem nós falamos sobre os heróis da fé, né? Vários ali da fé, né? Literalmente no culto ontem. Todos eles passaram pelo teste do tempo. Todos passaram. Esse negócio de hoje, o negócio é para amanhã ou para ontem, né? Não existe no mundo espiritual. Por isso não faz parte do mundo espiritual. É uma coisa demoníaca que está no nosso meio hoje, né? Então você precisa resolver, isso tem que ser rápido. Ah, Deus ele abriu a igreja, ela tem que crescer, senão ela é de Satanás, queridos, ela vai crescer no tempo certo. Eu falo isso até pelo ministério de Cércia. Porque muitas vezes as pessoas, puxa, a igreja começou ontem, ali já está grande, de vocês está demorado, vocês estão em pecado, irmãos. Né? Você vê como que as pessoas julgam de maneira bem simples, assim, né? Então, não, queridos, é o tempo. É o tempo. Precisa se passar pelo processo do tempo. Né? O Abraão, quando ele tentou acelerar, o que aconteceu, queridos? Quando a Sara um pouco cansou de esperar a benção, né? Quando a gente cansa é como se a gente desacreditasse, por isso que é pecado, tá, queridos? E daí o que aconteceu? Ela arrumou uma maneira de resolver aquele problema com a Agar, a serva egípcia. E o Abraão ouviu ela e teve um filho com ela, chamado Ismael. E hoje Ismael, queridos, né, são os principais inimigos do povo de Deus. Inclusive nós que somos o povo de Deus, que o povo de Deus hoje não são judeus. O povo de Deus hoje é a igreja, seja judia ou não, seja judeus convertidos ou, né, aqueles ou qualquer estrangeiro convertido, a igreja é uma só, judeu ou não judeu. Então, os judeus que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles não vão aceitar, eles não são igreja de Deus e não tem salvação neles. Eles não têm a salvação por serem judeus. Tem algumas pessoas que vão me ouvir e vão se escandalizar. Não, pastor, você não sabe a promessa de Deus. Deus tem portado tudo, ele tem promessa. E ele cumpriu a promessa entre os judeus, trazendo, né, Jesus como Cristo, o Messias tão esperado. Só que o que acontece? No Isaías 53 diz: quem creu na nossa pregação, Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, as pessoas não quiseram acreditar. Ou seja, eles rejeitaram a Deus. Os fariseus, eles viram Jesus cumprindo profecias, fazendo milagres, sinais, maravilhas. Eles viram. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, já tinha 4 dias. Aquilo se espalhou, que todo mundo falava sobre isso. Eles sabiam que ele multiplicou pães e peixes pelo menos em 2 oportunidades. Eles chamaram o cego, que era cego de nascença, interrogaram o cego, seus pais viram que ele era cego de nascença, não conseguiram incriminá-lo ou dizer que ele estava enganando, não conseguiram e mesmo assim não deram glórias a Deus. Pelo contrário, não, sabe por que ele cura? Ele cura sim, mas ele cura por Beelzebul. É isso que eles disseram, ou seja, eles fizeram uma escolha. Então quer dizer que esses judeus eles vão ser salvos mesmo rejeitando o Filho de Deus, chamando ele de Beelzebul? Ou de servo de Beelzebul? Está entendendo que a seriedade disso? Então, não, os judeus que não se converterem não têm salvação. Então, quem tem a salvação? A igreja de Cristo, seja judeu ou não judeu, israelita ou não israelita, que hoje judeu e israelita são praticamente a mesma palavra, né? O mesmo significado. Então, não deixe a tristeza, não deixe a ira, não deixe o sentimento de justiça governar os teus sentimentos e principalmente as suas ações. Porque se você agir pelo sentimento, seja ansiedade, você vai pecar.
É forte isso, queridos, é sentimento, né? A ira não produz a justiça de Deus, está falando do sentimento. Então você pode falar, o medo não produz a justiça de Deus. O medo é o contrário da fé. O contrário da fé, queridos, não é covardia. O contrário da fé é medo. Então o contrário da fé é medo. Deus falou, não, mas eu não vou fazer, então eu não acredito. É forte, então não seja governado pelo medo. Aí você vê por que o diabo investe tanto, né, no medo, né? Por que o comunismo faz? O comunismo ele domina e ele governa pelo medo. É isso que eles querem implantar no Brasil, em alguns lugares do mundo, né? Você vê na Venezuela. O povo tem medo. No Brasil, o que aconteceu? Manifestação aconteceu de direita, persegue, prende, né? Para quê? Gerar medo. É forte isso, queridos, né? Porque você não faz de novo. Olha o que aconteceu em outro país lá esses dias na Ásia, né? O povo não tinha medo. E olha o que aconteceu. Então, eles têm que governar pelo medo. O que aconteceu em 2019, né? Nós tivemos uma situação no mundo inteiro, né? Vou dizer, como que eu posso dizer? Não sei, eu acredito que seja, não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Então, tivemos uma situação no mundo inteiro que governou o medo. Era não sair de casa, você não saia de casa, você vai morrer, se você pisar fora de casa, você vai morrer. E se você não morrer, você vai levar morte para outras pessoas. E por que o diabo, espiritualmente falando, ele força essa questão do medo? Porque as pessoas agindo pelo medo, elas fazem loucuras. Elas fazem loucura. Teve pessoas que ela aplicou um monte de coisa no corpo que ela não sabia de onde veio. 1, 2, 3, 5 doses. Não, se tiver mais, coloca mais, porque eu preciso. Medo, 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 medo. Não, pastor, por que isso? Olha, e cobrava quem não fazia. Né? Eu acredito que vocês sabem o que eu esteja falando, não se ofendam, né? Se esse foi o seu caso, mas eu quero que você reconheça isso. Né? Então, isso foi, né? Eu vou dizer, num pedaço no que diz respeito a isso, foi um teste, mas não foi um teste isso, tá? Mas vamos dizer que é um teste para na volta de Cristo, a marca da besta, eu acredito que ela vai ser de maneira semelhante, ela vai ser imposta. Ninguém vai comprar ou vender sem ela. Ou você coloca ou você vai ser criminalizado, talvez colocado no fundo de uma cela. Né? A gente tem visto o que tem acontecido hoje. Você está entendendo? E as pessoas, por medo, elas vão colocar. E aí, queridos? A Bíblia diz que quem colocar a marca da besta perde a salvação. E aí, meus amados? Nós já lemos isso no livro do Apocalipse. Quem tiver essa marca da besta não terá o nome escrito no livro da vida. Vai perder a salvação. E as pessoas, por medo, elas vão ficar. O medo cega. Não, eu vou fazer porque eu estou com medo. E você vê que Deus ele fala para Josué e fala para mim e para vocês, filhos, sejam fortes e corajosos. Depois ele fala, ser muito forte e muito corajoso. Sim, eu sou forte, sou corajoso. Para fazer segundo está escrito no livro, tudo quanto está escrito no livro da lei, na palavra de Deus. Não se desvie dessa palavra, meu filho, nem para a direita nem para a esquerda, porque você será bem-sucedido em tudo que você fizer se você obedecer esse livro. E hoje é a palavra de Deus. Lindo isso, né, queridos? Então não deixe os sentimentos de governarem, queridos, mas se alegre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se, porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. A pessoa alegre, ela entende que Deus está governando, Deus está no controle de tudo. A pessoa triste, ela não tem certeza. E a incerteza não é fé, fé é certeza. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, ou seja, sejam amáveis, que todo mundo saiba que vocês amam mesmo, que uns aos outros, que vocês amam até aqueles que perseguem vocês. Porque vocês não veem como carne e sangue, vocês veem como almas que precisam de libertação, como vocês precisaram de. Amem, queridos, aprendam a amar. Jesus foi insultado e mesmo assim ele amou, queridos. Pedro negou ele 3 vezes. Ele, olha, Pedro, você vai para o inferno agora, não quero mais saber. Como você me nega 1, 2, 3? Eu falei para você que você ia negar. Você não quis ouvir. Você não me dá ouvidos nunca, Pedro. Quer saber de uma coisa? Colha seus frutos. Pelo contrário. Jesus falou, Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar você hoje como trigo. Mas eu roguei a você, ó Pai. Porque não está pronto, meu querido. Você não vai suportar, você vai sucumbir. E Pedro ficou sem entender nada. Você está entendendo, queridos? E depois ainda a direção para Pedro foi, Pedro, você me ama? Depois da ressurreição de Jesus. Eu amo o Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Tu me amas? Eu amo o Senhor, sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Ame o meu povo. Glória a Deus, querido. Versículo 6. Não andem, olha aqui, ó.
ansiosos por coisa alguma. Não, preciso fazer, preciso resolver, preciso. Não, porque vai acontecer isso. Não andem ansiosos, quer dizer, você está andando na ansiedade, você está andando em pecado, você está se afastando de Deus. Deus não está na ansiedade, queridos. Deus não está na tua ansiedade. Se você está andando ansioso, isso é para você ver. Hoje Deus está me usando para falar para você. Você está se afastando de Deus. Essa ansiedade é um termômetro que está te mostrando que você está se afastando de Deus. Ah, pastor, muito ansioso. Então, se aproxime de Deus, que essa ansiedade ela vai se aplacando. Amém, meus queridos? Não andem ansiosos, por quê? Por coisa alguma. Mas, em tudo, pela oração e súplica e também com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, tá precisando de alguma coisa? Ore, queridos. Suplique a Deus, peça isso e faça isso com ação de graça. O que é ação de graça, queridos? Obedecer a palavra de Deus. É você ajudar alguém? É, ajudar, é obediência à palavra de Deus. Mas a ação de graça, queridos, ela representa literalmente obedecer a Deus, tá, queridos? A ação de graça é quando você faz alguma coisa por alguém, que é isso é um pequeno atributo, é isso não. Isso é só uma parte de obedecer. Ação de graça, quando diz na Bíblia, ação de graça é obediência a Deus, obedeça a Deus. Aí, obedecendo a Deus, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, então, se você fizer isso, a paz de Deus, queridos, que você não consegue explicar, excede todo o entendimento. Essa paz, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, queridos. Aí a ansiedade vai embora. Então, o que eu devo fazer? Eu estou com medo. Orações e súplicas e ações de graça. Eu tô ansioso, literalmente o que está falando aqui, né? Oração, súplicas com ações de graça. Tô triste. Oração, súplicas com ação de graça. Tô com medo. Oração, súplica com ação de graças. Diga glória a Deus, queridos. E se você entender isso e colocar isso na tua vida, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Uau, queridos. Que palavra maravilhosa, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ou seja, queridos, ocupem a sua mente com coisas boas, né? Tudo que aqui, ó, tudo que é verdadeiro. Quem que é a verdade? Jesus Cristo é verdade. O que é nobre? Quem é o Rei dos Reis, né, queridos? É Jesus. Então, é nobre aos olhos de Deus, tá? Correto. Quem que é o justo juiz correto? É Jesus Cristo. Puro. Quem que é puro, queridos? Quem não cometeu pecado? Jesus. Quem que é amável? Quem que nos ensinou a amar uns aos outros, né? Jesus. E de boa fama. Amém, meus amados? Quem que não tem nada para falar? Quando as pessoas falavam de Jesus, elas falavam mentindo. Ele é Beelzebul. Ele fez isso. Eu ouvi dizer que ele destruiria esse templo em 3 dias que eu reconstruía. Aí, o que isso tem a ver? Ou seja, de boa fama, ou seja, não vai fazer sentido as acusações. De excelente, queridos, e digno de louvor. Ou seja, tudo que aos olhos de Deus é bom, tá? Porque você vai pensar assim, alguém vai ver, verdadeiro. Porque eu gosto de ouvir os contos que é verdadeiro. Eu gosto de ver na televisão uma série que é baseada em fatos reais. Não está dizendo disso. Amém, meus amados? Ele está dizendo então que é amável, né? É amor, o amor de homem e mulher. Não é isso que diz, porque o amor do homem para uma mulher é o amor de Deus, né? Jesus tem pela sua igreja. Esse amor é o amor verdadeiro, o amor de 1 Coríntios 13. Mas esse amor muitas vezes é confundido com essa paixão que tem no mundo, né? De homem e mulher ou de, né, que não são casados, né? Não é de marido e mulher, mas sim de homem e mulher, né? Então, é um amor, né? Que é uma paixão carnal e ela passa e ela é demoníaca, tá? Ela é destrutiva. Então não confunda, tá? É o que está escrito na palavra de Deus. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Então, tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, que eles coloquem em prática. Eu, né, dei bom testemunho a vocês, então coloquem isso em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, se vocês não sabem como caminhar, queridos, né, tenha por, como que eu posso dizer, por um espelho ou por uma direção, né?
heróis na fé, pessoas que venceram na fé, tá? Não é porque o fulano é rico, eu quero ser igual a ele, porque tem muitos ricos, aliás, dificilmente o rico entrará no reino do céu, disse Jesus. É mais fácil um camelo passar o buraco de uma agulha. Não é porque o fulano é teólogo ou doutor, e por causa disso, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A questão é fé. Como que eu reconheço um homem de Deus, uma mulher de Deus? É a fé que essa pessoa tem. A resposta que ela tem, queridos, ao evangelho, à palavra, como que são as atitudes, as ações dela. É claro que erros todos nós cometemos, queridos, mas sempre estamos abertos para aprender e mudar o que preciso for. Então é fé, acreditar mesmo naquilo que prega, naquilo que vive. E aí você vê que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas, né, queridos, né, no nosso ministério, outros ministérios também, que às vezes pensam de maneira bem diferente, mas eu não repreendo eles, porque eles estão na fé, estão no caminho. Eu sei que para mim muitas coisas mudaram na minha caminhada com Cristo, muitas coisas acrescentaram. A gente tende a imaginar que uma coisa, aprendi uma coisa no reino de Deus, é isso, é só isso. Não, queridos, Deus ele age multiforme. Em vários caminhos, Deus faz a obra na minha vida, faz a obra na vida do terceiro, Ele faz a obra daquele que ouviram, e você vê que a palavra de Deus está fazendo obra na minha vida, coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi escrito. Está fazendo a obra na minha vida, na sua vida, ou seja, a obra de Deus é tão maravilhosa que ela está sempre se multiplicando. Por isso que tudo que Deus faz é maravilhoso, quer dizer, maravilhoso, essa é a palavra. Alegro-me, versículo 10, grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o interesse, o seu interesse por mim. Ou seja, eu estou feliz porque novamente vocês estão me ouvindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Porque antes estavam meio assim, não, já tem outros mestres, é assim, né? Então eu me alegro no Senhor. Querido, isso é normal, né? Então tem horas que, mas não é assim. Agora tem um mestre melhor, isso, aquilo, queridos. Na verdade, não é assim que funciona, tá? É direção de Deus, tem que ser sempre direção de Deus. Mas a imaturidade permite que isso aconteça. E aquele que é de Deus, ele vai tá na vontade de Deus. Talvez no plano A, talvez no plano B. Mas alcançando a salvação com a fé em Cristo, glória a Deus. Mas sempre o primeiro plano, queridos, né? O sonho de Deus para nossa vida sempre é o melhor. E é isso que eu luto para que as pessoas tenham no coração. Sempre, queridos, o plano de Deus para a nossa vida é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que podemos pedir ou pensar, está escrito. Mas se por acaso nós falhamos, não queremos, rejeitamos, vamos perder a salvação? Depende do que for, né, queridos? Mas não, continuo crendo em Cristo e obedecendo a Deus. Então ele vai traçar um plano B. É bênção, mas não se compara com o plano A. O plano A é o melhor de Deus para nós. O plano B é uma adaptação. E o C e o D, então, nem se fale. Tá entendendo, querido? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso para que não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Não estou dizendo isso porque eu estou precisando, queridos, não me entendam mal, né? Eu já sei depender de Deus. É isso que ele está dizendo. Sei o que é passar necessidade, queridos, tá? E sei o que é ter fartura. Queridos, isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque poucas pessoas sabem passar necessidade. Não entendi, pastor. Muitas pessoas passam necessidade. Poucas pessoas sabem passar necessidade. Aprenderam. Algumas pessoas têm fartura. Algumas pessoas não sabem ter fartura. E algumas não provaram ainda ter fartura. Vocês estão entendendo, queridos? Tem diferença. Ele está dizendo aqui de maneira bem clara: filhos, não é que eu passo necessidade, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi a viver contente. O que é saber passar necessidade? É que essa necessidade, queridos, não depende da sua alegria. Pastor, como é que eu vou ficar alegre se eu estou passando necessidade? Então aprenda a viver contente. Aprenda a passar necessidade. Seja aprovado nessa situação para que você não precise passar mais. Sendo aprovado, fica para trás. Você venceu. Mas não sei, toda vez você comete os mesmos erros. Ou seja, você chega para passar a aprovação de pessoas que elas vão passar a luta financeira a vida inteira. Estou falando só de uma área, vida financeira. Então você vai passar a vida inteira. Por quê? Porque nessa área, quando chega, tem que fazer o que é certo.
reprova, 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 reprova. Daí volta lá e aprende de novo. E não aprende. Tem pessoas que elas foram ensinadas uma verdade que não é verdade bíblica, elas sempre vão cometer os mesmos erros e também não vão perder a salvação por isso, só vão viver uma vida um pouco diferente aqui na terra. E na questão da oportunidade de semear para a vida eterna, a questão de governar com Cristo. Amém, meus amados? Então, tudo isso tem a ver. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Deus, queridos. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Mesmo, queridos, eu não estou pedindo, de fato, mas é certo vocês me ajudarem nas minhas tribulações, nas minhas necessidades. Como vocês sabem, de novo, você veio aqui mais uma vez, Deus está ministrando através do apóstolo Paulo sobre oferta, queridos, né? É algo muito especial que Deus tem ministrado bastante. Ontem na igreja chamou atenção também a parte do Caim e do Abel. Foi algo que eu não tinha prestado atenção. Foi uma revelação nova, queridos, que Deus me deu de manhã e deu à minha esposa. E aí no carro ela comentou comigo, eu falei, é verdade. Eu vi isso aí também. Daí à noite eu ainda ministrei que essa parte com vocês ali ao vivo, né? Que através da oferta, o Abel fala até hoje que ele fez uma oferta mais excelente que o seu irmão, e por causa dessa oferta ele conseguiu o título de ser uma pessoa justa. Ele foi justificado por causa da oferta. É isso, pastor? É isso que está escrito, e não é Antigo Testamento. É o Novo Testamento fazendo referência do Antigo Testamento. É Hebreus que nós lemos ontem. Forte isso, queridos. É muito importante isso, amados. E até hoje, queridos, né, as pessoas são justificadas porque na oferta elas mostram, elas acreditam mesmo em Deus, se Deus é importante para elas ou não. Você vai levar, por exemplo, uma oferta para um rei, um governador que seja, né, uma pessoa importante, né? Aí você leva lá qualquer coisa, a pessoa vai, obrigado, não vai gostar. Agora, se ela vê, independente da tua situação, ou seja, ou melhor, de acordo com a sua condição, ele vê que você fez algo especial, queridos, ele vai chamar a atenção dele. Vai falar, nossa, olha só que interessante, essa pessoa fez isso, puxa vida, mesmo na situação dela. Ô, meu pai, eu vou poder, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? É verdade isso, querido, isso muda. Eu já teve situação, queridos, né? Eu e minha esposa já passamos algumas vezes, sentimos no coração de presentear, queridos, porque a situação estava bem complicada, né? O diabo tinha criado uma situação difícil e Deus ministrou isso no meu coração. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu com minha esposa, já sei, vou comprar um presente especial. E resolveu. Glória a Deus por isso, aplacou uma fúria, queridos, né? De conversa daqui, conversa dali, que estava já contra mim, né? De pessoas que estavam acima de mim, no caso, e tinha o poder, né? Sobre a minha vida. Deus deu poder a ele sobre a minha vida, queridos. E eu falei, já entendi, entendi. Vou fazer o seguinte, vou aplacar essa fúria, né? Não falei nada, só queria sentir no coração de comprar um presente para você. E glória a Deus, queridos. Vamos continuar. Vocês sabem, Filipenses, que nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ou seja, vocês lembram que só vocês me ajudaram naquele tempo. Nenhuma igreja, né, partilhou comigo, a não ser vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Ou seja, então Filipenses eles tinham uma característica, tiveram, né, essa característica de ajudar o apóstolo Paulo quando estava em luta, preso, ele não tinha como fazer, ele confiava em Deus e Deus usou quem? Os corações quebrantados para ajudar. Não ajudaram o apóstolo em si, queridos, podiam fazer ajudando o apóstolo, mas estavam semeando para a vida eterna. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Eu não estou procurando ofertas, queridos, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas eu estou procurando o que pode ser creditado na conta de vocês. Que conta, pastor? Na minha conta do banco? Na sua conta com Deus. É espiritual que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não estou procurando ofertas, não estou atrás de dinheiro, queridos. Mas essa não percam a oportunidade de vocês creditarem, né? Creditado, né? Na conta de vocês. É bom você ter crédito. O que é crédito com Deus? Que é resposta de oração. É você mostrar para você mesmo, Deus ele sabe, mas para mostrar para você mesmo que você ama Deus, você confia em Deus, você sabe que Ele está no controle de tudo, que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Aí você mostra isso, queridos, não servindo o Deus do dinheiro desse mundo, Deus desse século.
Não, Senhor, eu não tenho apego ao dinheiro, não, Senhor. Olha que bênção. Glória a Deus. E o que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Não que eu esteja procurando ofertas, queridos, mas eu estou procurando o que pode ser creditado na conta de vocês. Vocês estão me entendendo, meus amados? É isso que está escrito aqui. Aí ele diz mais, ó. Eu recebi tudo, queridos, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a... Mas quem que eles socorreram? Aí eles fizeram para socorrer o apóstolo, mas o apóstolo está em missão de quem? Então, quem que eles socorreram? Olha como é lindo isso, queridos. Deus não precisa de nada, ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa do nosso dinheiro, não precisa de nada, queridos. Mas ele fica devendo para nós quando nós fazemos com entendimento. No bom sentido, tá? No bom sentido. Ah, Deus está me devendo, o pastor falou uma heresia. Não, queridos, entenda o que está falando. Está falando o que ele disse aqui? Crédito na conta de vocês. Não foi um termo usado por mim, é um termo usado pelo apóstolo Paulo. O que é crédito? Você tem crédito com Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Eu falo isso aqui, eu tenho que repetir às vezes, ministrar, porque eu sei que essa área ela é muito atacada pelo Satanás. Porque existe sim a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, que ela é agressiva e não vem de Deus. Não é isso que está falando. Então, porque tem essa doutrina, propositalmente se bate a respeito disso, fala, ó, tá vendo? Falou dinheiro, é doutrina, teologia da prosperidade. É a teologia... Não, não é, queridos. Nós vemos claramente na palavra de Deus, né? Não só nesse livro, mas em praticamente todas as cartas, o apóstolo Paulo fazendo referência aos dízimos e ofertas, especialmente ofertas, queridos. Dízimo não é muito discutido, tá, queridos? Dízimo é dízimo. Pertence ao Senhor, mas a oferta é muito esquecida. A oferta é muito deixada de lado. As pessoas dizimam fielmente, né? Tem um ministério, queridos, que eu reparei na minha caminhada, um dos ministérios, maiores ministérios no Brasil, por exemplo, protestante. Eu vou falar de maneira bem clara, os assembleianos, né? Não tem por que também não falar. Eu já notei que eles são fiéis no dízimo, grande parte, não todos, né? Mas normalmente eles são fiéis nos dízimos, eles são fiéis nas moedinhas certinho, eles colocam o dízimo. Mas quando se trata de oferta, queridos, no geral, existem exceções, eles não conseguem dar oferta, R$1 eles não conseguem dar oferta. Então eles têm uma bênção numa área e acabam suprimindo na outra área. E o apóstolo está falando, filhos, eu não estou procurando ofertas, mas eu estou procurando o que pode ser acreditado na conta de vocês. E daí, nesse caso, ele falou assim, olha, filhos, eu recebi de vocês, tá? Eu estou suprido. Eu recebi e tenho mais do que eu preciso. Sabe o que são essas ofertas? Elas são uma oferta de aroma suave. Não é para mim, filhos, tá? É aroma suave, um sacrifício aceitável e mais. Ele é agradável a quem? A Deus. Vale um glória a Deus, queridos. Vocês entenderam agora o poder da oferta? Aí ele diz mais, ó, o meu Deus, querido, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa, né, queridos? Essa oração é para todos vocês também que fazem parte desse ministério, queridos, tá? Através de dízimos e ofertas. É a mesma bênção, tá bom, queridos? A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdam a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Estava vendo aqui o horário. Glória a Deus, meus amados. Então aqui nós encerramos então o livro de Filipenses e amanhã nós começamos o livro de Colossenses, tá? Continuando na nossa série As Cartas de Paulo. Glória a Deus, que eles gostaram desse livro? Deus ministrou no seu coração? Espero que sim, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então vamos encerrando, meus amados. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Às 21 horas. Deus abençoe, em nome de Jesus.